Bem, vamos continuar? Então a gente ficou de fazer o seguinte. Agora a gente vai trabalhar com o nosso menu e vincular o menu a cada uma das opções que a gente está construindo aqui. Tudo bem? Claro que nem todas as funções vão ser acessadas pelo menu, né? Não vai ter a opção validar o usuário lá. Essa opção ela só serve para a entrada no sistema. Então vamos lá. Se eu validar o usuário, eu vou mostrar o menu na tela, tá bom? Então, olha só, o menu ele vai ficar rodando indefinidamente até eu apertar uma opção. Então, tudo que é relacionado ao nosso sistema vai funcionar depois desse if que está aqui, porque esse if que testa se o usuário pode ou não entrar dentro do sistema, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar todo o nosso código depois do if, tá bom? Então, vamos exibir o menu. Então, vou botar aqui print. Agora sim, eu vou dar uma desenhada para ficar bonitinho, certo? E aí, menu. Pegar aqui essa mesma quantidade de tracinhos e vou colocar do lado de cá. Pronto. Print. Então vamos lá. Quais são as nossas opções? Fazer assim. Essa é a base do nosso menu. Aqui vou botar dois tracinhos aqui e vou botar isso. Pronto. Certo. Isso aí é uma perfumaria, tá, gente? É um enfeite, digamos assim. Isso não é obrigatório fazer, não. Cadê nosso escopo? Deixa eu diminuir aqui ele aqui. Vou botar isso aqui. Então, cadastrar, relatório, pesquisar. Já copiei agora. Então, aperte 1 para cadastrar. Certo. Ah, tá aqui. 2 para pesquisar. 3 para. Ah, fotorrelatório. 3 é pesquisar e 2 é relatório. Então, 3. Opa, 2. Ué, agora foi. Relatório. 3. Pesquisar. 4. Excluir. 5. Editar. 4. Excluir. E 5. Editar. Claro que precisa ter a famosa opção 0 para sair, certo? Eu boto 0 para sair porque isso dá espaço para o sistema evoluir, né? Eu posso ter 6, 7, 8 liberados para poder a gente trabalhar. Aí eu vou arrumar aqui, ó, de novo aí o enfeite do sistema. Pronto, aqui, aqui e aqui, certo? Então eu vou colocar aqui agora o input. Eu vou criar uma variável chamada op de opção, que vai receber input e um cursorzinho assim que vai ficar piscando. Então, como é 0, 1, 2, 3, eu posso ler. Eu não vou fazer operações matemáticas, eu posso ler só com input mesmo, certo? Ou eu posso converter para inteiro para poder testar direto. Só precisa lembrar que se você ler direto com input, precisa colocar aspas nos valores, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se OP for igual a 1, vai dar erro, porque eu estou lendo com input e isso é um texto. Então, para isso aqui dar certo, eu teria que fazer assim, tá bom? Se for assim, você escolhe. Se você quiser testar direto com o número, você pode colocar aqui int, tá certo? Bem, qual é a diferença? Bem, sei lá, acho que é um comando a mais de forma desnecessária, converter para inteiro. Não preciso, não vou realizar operações matemáticas, então não vou converter para inteiro, deixa assim mesmo. Então vamos seguir nossa lógica aqui. Sistema roda, exibe isso aqui na tela, lê o usuário, lê a senha. Depois disso, ele valida o usuário com esse login e essa senha.
aqui, usuário e senha, né? No caso aqui é login e senha. Se o login, que é o S agora, foi isso aqui e a senha foi isso aqui, retorne o verdadeiro. Aí aqui que ele está, a chamada da função, ele troca por true, verdadeiro. Então, se for verdadeiro, ele vai fazer o quê? Exibir o menu e esperar que o usuário digite uma opção. E aqui embaixo ele vem. Se OP for igual a 1, ele vai fazer o quê? Ele vai cadastrar. Tá certo? Ele vai cadastrar. Então, dois pontos. Eu vou fazer o seguinte. Antes de sair vinculando, eu vou organizar o nosso if para poder ficar muito mais fácil de trabalhar. Então, quais são as minhas opções? Um para cadastrar. Então, vou colocar aqui um PES. O que é um PES? PES é um código pedindo para passar. Se você fizer assim, ó, if op igual a 2, ele vai dar um erro, tá certo? Porque ele vai testar e não vai ter nada associado a esse teste. Então a gente coloca um pass para poder dizer, ó, você vai testar, mesmo se isso for verdadeiro, você não faz nada. Então, pass. Se OP for igual a 3, pass. Então vou pegar aqui, copiar para adiantar. Se OP for igual a 4, se OP for igual a 5, então 1, 2, 3, 4, 5, se OP for igual a 0 e pronto. Então lembrando, como a gente está trabalhando com uma opção automaticamente anula todas as outras, então se for 1 não pode ser nenhuma das outras opções, a gente tem que trabalhar com elif aqui, tá certo? Então ele só vai testar a próxima opção se a anterior for falsa. Então elif 1, 2, 3, 4, 5 e 0. E por fim a gente coloca o else, que é se não for nenhuma dessas opções. Aqui a gente pode colocar logo, ó, opção inválida. E aí a gente coloca o famoso input com nada para poder enter para continuar. 1, 2, 3. Prontinho. Então vamos lá. Acompanhar nosso raciocínio. Vamos colocar logo a opção 0, que com a opção 0 a gente já consegue testar isso aqui, porque 0 é sair do sistema. Então, opção 0, print, fim do sistema. Tá certo? E aí acompanhe comigo o raciocínio. Esse carinha todo aqui, ele vai ficar dentro de um laço de repetição executando até que o usuário aperte 0. Tá bom? Então a gente precisa botar na cabeça que depois a gente vai ter que voltar aqui para poder gerenciar esse laço de repetição. Tudo bem? Por enquanto, a gente só está colocando isso aqui para poder testar. Então, F6. Então, usuário CAD01, senha 1010. Aperta Enter. Olha o menuzão aqui já aparecendo. Note que ele apareceu embaixo do login da senha. Daqui a pouco a gente vai fazer um negocinho para poder essa senha não aparecer, tá certo? Note que ele apareceu e deixou ainda as coisas escritas na tela. Então vamos fazer depois, daqui a pouquinho a gente faz isso. A gente limpa a tela e exibe o menu para poder ficar bonitinho. Então escolha uma das opções, lembrando que tudo está pass, exceto o 0 que está no fim do sistema e termina. Claro que nenhuma das opções está funcionando ainda, né? Porque a gente não vinculou. Então, usuário CAD01, senha 1010. Então, aí não acontece nada, tá certo? Porque eu coloquei logo a funcionalidade da opção 0 para a gente testar e saber se os nossos ifs estão funcionando perfeitamente. Então, vocês viram que quando apertei 0, ele exibiu a informação e terminou o programa. Então, os ifs estão funcionando maravilhosamente bem. Agora vamos vincular. Vincular é bem fácil. Se eu apertar 1, tem que fazer o quê? Cadastrar. Qual é a função responsável por cadastrar? Cadastrar cliente. Olha, começa a ficar fácil. Ó. Se eu validar o usuário, mostra o menu e leia uma opção do teclado. Se essa opção for 1, chame cadastrar cliente.
Se essa opção for 2, chame, como é que ficou lá? Exibir cliente. Se essa opção for 3, chame pesquisar cliente. Se essa opção for 4, chame excluir cliente. Se a opção for 5, chame editar cliente. Se for 0, finalize o sistema. Tá certo? Lembrando que isso aqui a gente volta depois, porque a gente não colocou ainda o laço de repetição. A gente está testando por partes para poder ficar mais fácil. Então, usuário CAD01, opa, CAD01. Foi até bom isso acontecer. Depois a gente vai fazer um negocinho lá, que se o usuário digitar maiúsculo ou se ele digitar minúsculo, não fazer diferença pra gente. CAD01, senha 1010. Exibe o menu, vou apertar 1. Então, ó, cadastrando, limpou a tela bonitinho, mostrou aqui em cima cadastrando. E como não tem nenhum código lá além de um input, aperte Enter para continuar, ele finaliza. Então vamos botar logo isso aqui dentro do laço de repetição. Então aqui, ó. Lembrando que tudo isso daqui só executa se o usuário e a senha estiverem corretos, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Como o nosso liberador de execução é esse if aqui, que ele testa, depois dele eu vou colocar um pequeno laço de repetição. Esse laço de repetição vai trabalhar em cima da variável chamada de pode repetir, que recebe true. Tá certo? Então lembrando, toda vez que você quiser comparar alguma coisa com true, você não precisa fazer de forma explícita. Não precisa fazer assim. Pode repetir é igual a true. Então, ele está perguntando, pode repetir é igual a true? Então, como eu vou fazer assim, eu não preciso fazer desse jeito. Desse jeito aqui resolve pra gente. Tá certo? Fica até mais bonitinho, né? O while quer dizer enquanto. Então, na hora de ler, enquanto pode repetir, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar o menu, eu vou ler do usuário uma opção, vou chamar uma função lá em cima, ou vou finalizar o sistema, ou vou mostrar para ele que o que ele escolheu é inválido. Então, tudo isso que eu acabei de selecionar vai ficar repetindo até o usuário apertar 0. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar todas essas opções aqui e vou vincular elas ao laço de repetição. Pronto. Agora isso, enquanto o valor de pode repetir for verdadeiro, ele fica executando várias e várias e várias vezes. Quando é que pode repetir vira falso e ele para de mostrar? Quando o usuário apertar 0. Então, fim do sistema e além disso a variável pode repetir vira falso. Tá certo? Então vamos executar aqui, ó. Usuário CAD01, senha 1010. Então aperta 1 para cadastrar, cadastrando, Enter. 2 para relatório, Enter. 3 para pesquisar, 4 para excluir, 5 para editar, 9 opção inválida. Ó, tá vendo? A gente precisa corrigir isso do menu, tá vendo? Tá acumulando. Então, 1 aqui só para poder limpar a tela e 0 para sair do sistema. Opa, agora foi. Então, muito bem, eu vou fazer o seguinte. Cadê? Todas as vezes que ele for mostrar o menu, por favor, limpa a tela. Certo? Então, antes de mostrar o menu, limpa a tela. Vamos aqui rapidão. For usuário CAD01, senha 1010. Opa, ou K01, tá vendo? F6. CAD01, senha 1010. Prontinho, mostrou o menu, já limpou a opção que estava antes, certo? Então, e aí ele limpa a tela. Então tá funcionando lindamente. Pronto, beleza. Então o que foi que a gente fez aqui? Vinculamos o menu a cada uma das funções lá em cima. Então, esse vídeo da versão 02 fica por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar os nossos repositórios de dados e a gente vai fazer com que cada uma das funções comece a ter a sua utilidade. Tá joia?
Então vamos lá, até já, tchau.